Então, aí, dando continuidade, houve o desenvolvimento das ciências física, química e ciências biológicas. As ciências humanas sempre sofreram influência das ciências naturais. O que a gente quer dizer que agora a ciência passa a ser operativa, ter um enfoque operativo? Significa dizer que o homem se apropria da ciência e passa a dominar a natureza. Então, saber é poder tem um significado muito forte. E aí a ciência, consequentemente, ela vai estar se desvinculando da filosofia, porque a filosofia não pensa nesse sentido. Não acredita que o homem, pelo saber, deve dominar a natureza. Então a ciência ela vai se desvinculando da filosofia. E a ciência passa a ser criticada pela filosofia também. E aí elas vão, cada uma vai sofrer a sua desvinculação do centro, né? Então por isso que a gente vai ter as ciências, digamos assim, específicas, né? A física, a química, as ciências biológicas e assim por diante. Cada um vai seguir o seu rumo, as suas especificidades. E aí por último, então, que é onde vocês vão fazer a atividade de vocês, que partindo dessas mudanças da ciência, nós vamos ter então as grandes revoluções científicas do século XX, XIX, XX, né, até os dias de hoje. A evolução das espécies é uma realidade, é uma teoria que hoje se comprova. A gente pode até usar como exemplo a questão do coronavírus, né, que pode ser uma evolução, né, do microorganismo, né, do vírus, vamos dizer assim, e ele vai ser como se fosse uma espécie de comprovação que essa evolução existe de fato. O código genético, né, é uma revolução sem tamanho, né, porque ela vai trazer toda uma explicação para a questão da medicina, vai ajudar e muito, né, a decifrar que cada pessoa tem um código genético. Com isso, você pode estudar doenças genéticas, doenças degenerativas, você pode mapear, você pode buscar tratamento, você pode saber se uma pessoa tem uma determinada doença ou não por meio desse código genético. Muito interessante. E aí tem a questão da física quântica, que também muitos não consideram ela como uma ciência propriamente dita, porque ela vai meio que desvincular das explicações mais metodológicas da ciência, né? Mas isso eu não vou me aprofundar aqui, vocês podem se aprofundar nessa questão. A teoria da relatividade versus causalidade e previsibilidade. Outra grande revolução do Einstein, né? Teoria da relatividade, tudo é relativo, o tempo é relativo. A gente eu sempre uso alguns exemplos bem simples, né? Se você está passando por um sofrimento, você está sofrendo, o tempo não passa, mas se você está no bem bom, sentindo prazer com alguma coisa que você esteja fazendo, o tempo passa mais rápido, e enfim, é uma explicação muito complexa, mas a princípio a explicação que ele dá é que tudo é relativo, que inclusive o tempo é relativo para determinadas situações que a gente se encontra. E aí, por último, a lei da gravidade. Quem contesta a lei da gravidade? Se você não acredita na lei da gravidade, basta você subir em cima de um prédio e se jogar lá de cima. Se você não cair no chão com tanta força a ponto de você não morrer, significa que você conseguiu provar que a lei da gravidade não funciona. Beleza? Então é isso. Vocês vão fazer essas atividades aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Essas atividades, vocês podem pesquisar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu passei um breve histórico da ciência, né? Eu gostaria de me aprofundar bem mais se eu tivesse em sala de aula, mas como o tempo é curto, né, a gente também dá uma certa resumida nesse conteúdo.
Mas se vocês quiserem se aprofundar, vocês se aprofundem e se preparem que tem muita coisa para pesquisar. A atividade que eu quero que vocês façam é fazer uma pesquisa para explicar em quais dessas revoluções científicas o coronavírus se encaixa. Depois descreva quais foram os benefícios que essas revoluções, né, trouxeram para a humanidade. Tentar descobrir o que cada uma dessas revoluções trouxeram de benefícios para a humanidade. Não precisa todas, mas algumas que você julgue importante, eu gostaria que vocês escrevessem. Fizesse um texto muito bem feitinho. Beleza? Muito obrigado e bom dia.